Hello everyone, tudo bem? Tudo em paz? Todo mundo confinado, estudando, relaxando, dormindo, comendo, enfim, fazendo tudo que gosta. Ou não? Claro que não, né? Todo mundo queria estar na sua vida normal. Mas como a nossa vida é maior, é mais importante, a gente tem que ficar resguardado mesmo. Mas em breve estaremos de volta. Bem, gente, espero que todos estejam bem, que a família de vocês também estejam bem e que vocês estejam de bem com a vida. Mesmo, né, nessa situação que todos nos encontramos. Tá bem? Gente, bem, a primeira nota você já tem, não teve nenhuma nota abaixo da média. Então, mais um motivo de você, né, dar um up, né? Ficar sempre com a média lá em cima, né? Sempre com a média. Não é rasteirinha, não. É lá em cima, um 10, um 9, um 8. Por quê? Para que vocês não cheguem lá no final do ano com esse temor. Será que eu vou passar em inglês? Será que eu vou passar em produção de texto? Será que eu vou passar em matemática? Aí fica contando os pontinhos. É sempre melhor você fazer o seu máximo para depois dar uma relaxada, tá certo? E principalmente por conta desse período que diferente, certo? Isso é uma forma da gente amenizar, né, amenizar essa complicação de não termos aulas presenciais, tá certo? Mas vocês têm N canais de não ficar para trás. Até rimou, né? Por exemplo, você pode assistir as suas aulas, né, pelo sistema SAI, né? E observar sempre lá no CADES as informações dadas, os tutoriais, as aulas, certo? Não adormeça no ponto, tá certo? Vá seguindo. Na sua casa você faz da forma mais relaxada, mas faça, assista os vídeos condizentes com o assunto que você está vendo em qualquer das matérias que você tem na sua grade do nono ano, do oitavo, enfim, do nono ano, né? Que é a nossa turma querida, né? Tá bem? Então, gente, ó, o nosso assunto gramatical que foi inserido, que foi trabalhado, até onde nós paramos, que nossa última aula foi no dia 10 de março, lembram? Dia 10 de março, né? E hoje já estamos no dia 11 de abril, né, mais de um mês, né? Então, esse tempo, essa lacuna é muito grande. Mas temos como recuperar, tá bem? Por isso eu quero que vocês sigam, né, as minhas orientações e tentem fazer. Se não conseguirem, né, busque tirar essas dúvidas. Vá anotando, porque assim fica mais fácil, né, a gente resolver depois, né, de uma forma presencial e amenizar esses danos, tá certo? Então vamos ver aqui. Bem, então o que nós começamos a trabalhar e trabalhamos foi Simple Past e Present Perfect, certo? Lembram? Simple Past e Past Perfect, certo? Tem áudios, né? Tem as videoaulas lá no SAI, maravilhosas, você pode, né, se inteirar nelas, tá bem? Faça isso, não dói nada. Olha, então aqui o Simple Past, só fazendo a recapitulação, que eu acho que vocês já até estão cansados de saber. Simple Past é a ação que aconteceu no passado e ela não retorna mais ao tempo presente. Claro, eu comi uma maçã, I ate an apple. Comi a maçã. Se eu comer outra maçã hoje, é outra coisa, ok? Isso é o Simple Past. E o Simple Past, eu trabalho com verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, sabemos, e seguem uma regrinha, né? Segue uma regrinha aplicada a cada terminação de verbos. São os verbos que no seu passado eu vou acrescer a esses verbos de, ed ou ied, de acordo com a regra, tá bem? Os verbos irregulares são verbos que o seu passado e o seu passado particípio, eles podem diferir. Eu não vou poder acrescer
a esses verbos, nem de, nem é de, nem é de. Aí você diz, como é que você sabe? Aos poucos você constrói a sua lista, você vai fazendo a sua listazinha no seu caderno e você vai aprendendo e aos poucos você vai diferenciando os verbos regulares dos irregulares. Na verdade, eu não vou poder dizer, Pedro, estuda esses 2.000 verbos e amanhã tu venha com eles na ponta da língua que eu vou perguntar a você sobre o passado e o passado particípio deles. Certo? Isso aí não acontece, você vai construindo ao longo da sua vida. Veja que vocês estão no 9º ano. E estudar uma língua estrangeira tem que ser prazeroso, porque não é difícil. Tá bom? Certo? Pense nisso. Bem, também no seu livro, lá no final, lembram que eu já havia pedido ter uma lista de verbos. O autor do livro, ele pôs aqueles que estão condizentes, estes verbos estão condizentes, né, com o que vai ser trabalhado aqui no 9º ano, tá bem? Agora nós temos recursos que facilitarão, que ajudarão vocês a saber de cara, de logo, o significado desses verbos e o passado particípio deles, tá certo? Mais uma recapitulação acerca dos verbos. Então, o passado simples, o simple past, eu preciso do auxiliar did para formar frases na interrogativa e na negativa, ok? No present perfect tense, só relembrando, é uma ação que ela aconteceu no passado, ela tem uma incidência no presente, ela pode seguir ao futuro. Depende de mim, depende de você. Por exemplo, I have read books. Eu tenho, ao pé da letra eu tenho lido livros, certo? Por quê? Estou vivíssima da Silva, graças a Deus. Então, gosto de ler livros, já li, estou lendo e lerei se Deus quiser. Então, é uma ação que ela é continuada, certo? I have studied for a long time. Eu tenho estudado por muito tempo. Estudar é uma ação que nós faremos por toda a nossa vida, porque é bom para a mente, você aguçar sua mente. Evita o Alzheimer, certo? Valoriza esse seu conhecimento, certo? É muito bom. Então, é uma atividade que ela começou no presente, começou no passado, ela tem uma incidência no presente, ela seguirá. Vocês estão no 9º ano, vocês vão estudar, se Deus quiser, por muito, muito tempo. Tá bem? Então, a diferença básica entre Simple Past e Present Perfect é porque o presente perfeito é uma ação continuada e o Simple Past é uma ação finalizada, morta, vencida, acabada, certo? E no Present Perfect, a formação é os sujeitos, claro, I, you, he, she, it, we, you and they, mas o auxiliar no present perfect, que é o have ou has, mais o passado particípio do verbo principal, seja esse verbo regular ou não. Na lista que você já disse lá no final do seu livro, você vai usar no present perfect a listazinha que está na 3ª coluna, porque lá na lista que você tem no final do seu livro tem Basic Form, Simple Past, Present Perfect and Translation. Parece que é dessa forma. A forma básica, como é o verbo que está lá exposto, o passado desse verbo, o passado particípio e a tradução. Tipo, o verbo to see, o verbo ver. To see, o passado é só, o passado particípio é sim e a tradução. Bem, então como eu havia falado, lembre-se da listazinha usada que está lá no final do livro,
na segunda coluna, se esses verbos forem irregulares, você vai usar os verbos da segunda coluna para fazer esse simple past, o passado simples. E vai precisar dos verbos da terceira coluna, esses, não esqueçam, irregulares, para usar no present perfect, tá certo? Ok? Então, eu acho que essa recapitulação aí sobre o simple past, present perfect, está ok, não é? Se não tiver, mande seus questionamentos, que eu estou aqui para ajudá-los, né? Na melhor medida, da melhor forma, né? Se presencial, se online, enfim. Então, veja só. Nas páginas 320, 321, eu havia pedido para vocês lerem o texto sobre futebol. E aí eu quero que vocês façam essa leitura. Ao final eu dou as páginas lá da atividade de casa, que vocês façam essa leitura e tentem responder as questões inerentes ao título, que é futebol, certo? Esporte, ok? Então, na sequência, na página 322, nós temos outra informação que vocês questionaram, falaram, porque na hora da aula estão em outras vibes, disseram, falaram que não viram, né, Gabriel? Que não viram o for e o since, né? Que não foi dado, não foi trabalhado, mas na verdade foi um engano de vocês que falaram. Foi trabalhado sim. Agora, no momento que eu estava explanando sobre o for e o since, que é para mostrar o tempo ocorrido dentro das orações. Se vocês estavam viajando, eu sinto muito, mas não tem problema, todo mundo vai se dar bem. Bem, então, basiquinho. Quando eu uso o since e quando eu uso o for. Bem, since e for, eu trabalho aí também no present perfect. Veja bem, quando eu uso since, é que eu estou especificando um período. Eu estou mencionando este período de uma forma restrita, que você está sabendo de quando a quando está acontecendo, qual o dia, quantos minutos, enfim. Quando eu uso for, não estou especificando, abre-se esse leque, certo? Essa minha ideia é maior, eu não tenho como especificar, como pegar, como saber qual foi o ano, qual foi o mês, qual foi a época, enfim, tá certo? Ou seja, vamos ver aqui na página 322, nós temos essa informação só para recapitular, simples, fácil. Observe no topo da página, present perfect, plus since and for, certo? When using the present perfect, we can define a period of time before now by considering its duration with for plus a period of time, or by considering its start point with since plus a point in time. Ou seja, foi o que eu terminei de dizer. O for você usa quando não está restringindo esse tempo. O since, bem, e o since é quando eu estou restringindo esse tempo, estou especificando, estou dizendo de quanto a quanto, de tal hora a tal hora, de tal minuto a tantos outros minutos, enfim, eu estou restringindo, ok? Observe o seguinte, observe aqui na página 322, né? 322, onde fala sobre essa diferença, esse uso do since and for. Lá em cima, no topo da página, à sua direita, nós temos aqui in time, in time. For and since can also be used with the past perfect. Since can only be used with perfect tenses. For can also be used with the simple past. É só uma informação, um lembrete para vocês. Ele diz o seguinte, o autor, né? Ele coloca, o for e since pode também ser usado com o passado perfeito, que logo nós estudaremos o passado perfeito. O since pode somente ser usado com os tempos perfeitos. E o for pode ser usado no simple past, tá certo? Observe.
Então, aqui nesse quadro, nós temos, né, para você ver como é super simples usar e diferenciar o for do since. Quanto ao seu uso. Olha, o for plus a period of time. O for mais o período de tempo. Nós temos for 2 years, for a week, for a month, for 2 hours, for a long time, for 20 minutes. Observe o que eu disse anteriormente. O for é quando você fala nesse período de tempo, mas você não especifica, você não restringe, você não sabe de quanto a quanto, ok? Por exemplo, por 2 anos, por uma semana, por um mês, por 2 horas, por uma longa hora ou por um longo tempo, por 20 minutos, ok? Ficou algo mais generalizado, mais geral, mais abrangente, certo? Diferente do since. O since plus a point of time. O since mais um ponto, esse mosquito aqui, sai. Since mais a point in time, um ponto, né, no tempo. Se eu digo since this morning, since last week, since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock, since year 2007, since long time. Estou especificando, estou mostrando de quando a quando. Olha, desde esta manhã, desde a semana passada, desde quando eu era uma criança, desde a quarta-feira, desde as 2 horas, desde o ano de 2007 e desde a hora do almoço. Entenderam? For, since, beleza? Então vamos lá. Ele coloca logo abaixo um remember, é para você lembrar, é aquela dica, poxa, deixa eu olhar se eu tô lembrando mesmo, deixa eu recapitular aqui para eu não empregar erroneamente. Então vamos lá. Remember, both, ambos. For and since, por e desde. Have other meanings in English that are not associated with time. Também, que não vem nesse momento, né, ao mérito da questão, mas vamos trabalhar, já que está aqui, para você dizer, para depois não dizer, a Lília pegou, deu um salto. Beleza, certo? Mas também não é assim. Então, o for e o since tem outros significados que não são associados com o tempo. Olha aqui, this is for you, é para você, isto é para você. This is for you. Isto é para você. Is the train for London? Este é o trem para Londres? Since you asked, I will say yes. Desde que você me perguntou, eu direi sim. Since he didn't study, he didn't pass the exam. Desde que ele não estude, ele não vai passar no exame. Ou ele não passou no exame. Nem se preocupe, não estudou. Sorte não é assim toda hora que ela está nos acompanhando, não. Primeiro estudar e ver que esses méritos virão. Certo? Então, nesse pontinho abaixo do quadro do uso, não especificamente para usar com um período de tempo, for e since, nós temos aqui. Sam is in the United States. Sam is in the United States. O Sam está nos Estados Unidos. She has been there. She has been there. Ele está lá. Ele tem estado lá ao pé da letra. She has been there for 1 year. Ele tem estado lá, ou ele estará, né, por 1 ano. She has been there since last year. Ele está lá desde o ano passado. Ok? Então, o for e o since, mais uma vez, repetindo para não cometer erros. Notice the difference. Observe a diferença. Sam has been in the United States for 1 year. O Sam tem estado nos Estados Unidos por 1 ano. 1 year ago, 1 ano atrás.
For 1 year. Por um ano. Agora. Sam has been in the United States since last year. O Sam tem estado nos Estados Unidos desde o ano passado. Last year, since last year e now. Ele estava lá desde o ano passado e ainda continua lá. Certo? In time. Observe essas informações aqui. In time é aquele lembretezinho que chama a nossa atenção, tá bom? It's possible to leave out for, but not usually negative sentence. É possível, né? É possível deixar de fora o for, mas não geralmente nas frases negativas. Olha, they have been friends for 5 years. With or without for. Você pode usar. Eles são amigos, têm sido amigos por 5 anos. They haven't talked to each other for 10 years. You must use for. Aqui você deve usar o for. Eles não têm se falado um ao outro por 10 anos. E abaixo outra informaçãozinha. We do not use for with expression all day, all my life, all the time. I have studied that all my life. Ou seja, quando eu usar essas expressõezinhas, eu não uso for. Então, quando eu uso essas expressõezinhas, eu não uso for. As expressõezinhas são essas que estão aqui na página 322, no final da página. All day, all my life, all the time. Tá certo? Então, gente, nesse momento, a gente vai dar uma pausa aqui, mas eu quero que vocês assistam aos vídeos que estão lá no site, observe as informações dadas lá no CADES, faça as atividades e a gente vai tentando amenizar, né, essas complicações dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas não esqueça, estudar com prazer é a melhor coisa que existe, tá certo? Então faça suas atividades, enfim. Agora põe aí como tarefa de casa, certo? Atividades, né, como tarefa de casa, mas eu vou pôr lá no CADES. As páginas que agora a gente vai ainda dar essa recapitulada de passado simples e present perfect e usando o for e o since. Na próxima aula nós vamos acrescer, né, o ever e o never, certo? O ever e o never, esses advérbios, né, de frequência, ever e never, e seu uso lá com present perfect tense. Cada coisa no seu tempo. Aprendam, consolidem e aí a gente vai aplicar, tá certo? Então, nós temos como tarefa de casa as páginas, né? 320, 321, a leitura lá do texto about football, sobre futebol. A página 322, na verdade, a informação já foi dada, trabalhada aqui com vocês. A página 323 é para você aplicar o que você viu na página anterior e durante, né, essas aulas que nós tivemos. A primeira questão da página 323 é complete the sentence using for or since. Complete as frases usando for ou since, certo? E a 2, read the situation, then write a sentence using the present perfect. Você vai ler a situação, então escreve as frases usando o presente perfeito. Na letra A você tem Phil is here, he arrived here on Monday. Letra B, Brenda is my friend, we first met 3 years ago. Letter C, I have a new cell phone I bought it last month. Letter G, Jean and Natasha are married. They got married 4 months ago. Letter E, David plays the guitar. He started to play when he was 6 years old. Ou seja, na segunda questão você pode ter mais
dificuldade, mas creio que nem tanto, você vai ler essa situação e escrever as frases usando o presente perfeito. Se eu tenho a letra A aqui, olha o exemplo. Phil is here, he arrived here Monday. O Phil está aqui, ele chegou aqui na segunda. Então, eu vou colocar Phil has been here since Monday. Certo, gente? E continuando a atividade de casa, peço-lhes que façam na página 324, eu quero que você faça atividade 1, atividade 2 e leiam o poema da atividade 3. Na atividade 4, que já é na página 325, você vai tentar nomear, né, lugares com as respectivas figuras de acordo com o poema lido na página 324. Né? Se falar no Brasil, se falar em Roma, se falar na Tailândia, se falar na China, aí você vai associando, mas leia o poema. Atividade 5, você vai tentar ver dentro do poema, é muito comum, é uma característica dos poemas essa rima, né? Então, na quinta questão, some poems have rhymes. Can you write them down? Alguns poemas têm rimas. Você escreve essas rimas, se é home com Rome, se é plane com rain, veja o que tem de rima aí, tá certo? E a gente vai finalizar agora as atividades, só recapitulando as atividades, ficaram as páginas 321, 323, fazer a leitura do poema e da página 324, né? E 325, tá certo? Espero que todos fiquem bem, que logo nós retornamos nas nossas atividades, né, na escola. Um beijo bem grande e feliz Páscoa a todos. Até mais!